Vamos ler a palavra do Senhor, Efésios 4, versículo 1 até o 16. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, ou algumas traduções como crianças, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Curva a sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, nós vamos neste momento meditar na sua palavra, e dependemos exclusivamente da graça do Senhor sobre nós, Senhor, para que esta palavra, Senhor, possa se tornar clara aos nossos corações e, se tornando clara, Senhor, possa se tornar parte integrante da nossa vida diária, Senhor. Esta epístola escrita, Senhor, há vários e vários séculos, continua tendo efeito, Senhor, nos nossos dias, porque somos teu povo e esta é a tua palavra, Senhor, que dura para sempre e se cumpre, Senhor, a cada dia no meio da tua igreja e do teu povo, Senhor. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu gosto de usar ilustrações, porque as ilustrações facilitam bastante, né, para a nossa compreensão da realidade da palavra de Deus. E uma ilustração que eu vou usar aqui hoje é de um filme. Quem já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? Alguém já assistiu? Levanta a mão aí. Tem bastante gente que assistiu. Eu custei para ver ele inteirinho, tive que ver em 3 partes, né, porque não estava com muito tempo disponível, né, mas falaram bastante já, é um filme já antigo. Esse filme se passa na realidade da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos em 1944, onde um grupo de soldados é chamado pelo seu general para efetuar o resgate de um soldado. Esse soldado, ele havia ido para a guerra com mais 3 irmãos, eles eram em 4, né? E esses 3 irmãos desse soldado morreram na guerra. E ali, enquanto eles estavam olhando a papelada dos soldados que haviam morrido, eles viram que esses 3 irmãos haviam morrido e um ainda estava vivo, e essa documentação foi levada para o general, e o general, comovido, foi, né, e lavrou um documento dizendo que este soldado, né, o soldado Ryan, deveria ser encontrado no campo de batalhas e trazido de volta a salvo para ser levado à sua mãe. A preocupação do general era trazer esse rapaz vivo, porque as irmãs que estão aqui presentes, imagine você ter 4 filhos e os teus 4 filhos morrerem na guerra. Imagine a tristeza e a amargura desse coração. Então, se um deles está vivo, o general disse, vão e busquem, né, esse soldado. E há um capitão, né, desse destacamento, John Miller, se eu não estiver enganado com o nome, ele com a sua equipe vão em busca de encontrar no meio de uma guerra travada, né? Até se você não tem um estômago muito forte, é até difícil assistir o filme, porque às vezes é pedaço de braço para um canto, pedaço de perna para o outro, né? Mas é muito interessante porque vivencia a realidade da guerra.
E depois de muitos desdobramentos, eles chegam até onde esse soldado está. Porém, quando eles dizem assim, ó, nós viemos aqui para te buscar, ele diz assim, não, eu não posso sair agora e voltar para minha casa enquanto o meu pelotão, enquanto o meu grupo de soldados está enfrentando uma batalha muito forte. Ele disse, eu não vou. E aí esse capitão enviado para buscar ele disse, então nós vamos ficar com você até vencer aquela guarnição que vem ao nosso encontro, e aí então nós te levamos a salvo de volta para casa. Mas o que acontece depois disso é que esses soldados, eles são fortemente atacados de tal maneira que só sobrevivem 2 deles e o Ryan. E o capitão, no final das contas, leva um tiro e está caído no chão do lado de um tanque de guerra. E ele, nos seus últimos momentos, sussurra aos ouvidos do Ryan, que está ali para ser salvo, e ele diz assim, faça valer a pena. A mensagem do filme ela é muito impactante, por quê? Porque estes homens, inclusive o capitão, entregaram a sua vida para poder resgatar um homem no meio de todos aqueles soldados. Eles perderam a vida para entregar a vida ao Ryan, que volta para casa. E a mensagem que o capitão diz para ele perto da morte é, faça valer a pena. E o tema da nossa mensagem de hoje aqui é, faça valer a pena. Quando nós nos chegamos diante de Efésios, nós encontramos uma epístola maravilhosa. Os 3 primeiros capítulos de Efésios descrevem para nós fundamentos doutrinários essenciais. Se você tiver tempo, né, amanhã é feriado, muita gente está em casa, pegue e leia pelo menos os 3 primeiros capítulos de Efésios e você vai ver a doutrina de Paulo a respeito da realidade da redenção, né, e do chamado de Deus para o seu povo. No primeiro capítulo, só para nós entendermos um pouquinho e contextualizarmos aqui a partir do capítulo 4 depois também, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo declara que a obra da Trindade na redenção é maravilhosa. Ele vai dizer que Deus nos abençoou de tal maneira, porque o Pai, antes mesmo que o mundo existisse, nos escolheu. Você já parou para prestar atenção nisso? Que antes mesmo que houvesse qualquer átomo neste universo criado por Deus, Deus já havia escolhido os seus filhos. Essa é a declaração que Paulo apresenta para nós ali dentro de Efésios. E ele vai dizer que Deus nos elegeu e que Deus nos predestinou para sermos filhos por adoção e para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então Deus salvou e tem salvado pessoas para tornar essas pessoas a cada dia, pela obra do Espírito Santo, pessoas santas e sem motivos de serem repreendidas, que é o significado da palavra irrepreensível. Para que Deus pudesse nos salvar, ele precisava efetuar um sacrifício de sangue. E quem faz esse sacrifício de sangue é a pessoa do Filho. Então nós temos o Pai elegendo e predestinando, nós temos o Filho se tornando o objeto que vai ser colocado sobre o altar e ser sacrificado, e pelo seu sangue nós sermos salvos, porque isso exigia a lei de Deus, e nós temos o Espírito Santo sendo retratado como aquele que sela as nossas vidas como propriedade exclusiva de Deus, e é também o penhor, aquele que garante que Deus irá nos buscar e nos levar para si. Então, no capítulo 1, Paulo está descrevendo que nós fomos escolhidos por Deus. Isso impacta a tua vida de alguma maneira? Irmãos, parece que a nossa realidade cristã dos nossos dias, a gente não pensa muito sobre isso. Porque quando nós raciocinamos a respeito disso, que Deus se preocupou conosco, sem que sequer nós existíssemos, que Deus projetou a salvação das nossas almas, antes mesmo que nenhuma alma existisse no universo. Deus já estava trabalhando, e a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado, como diz Apocalipse, antes da fundação do mundo. Na mente de Deus, Deus já tinha todo o projeto da redenção traçado dentro da sua mente e do seu coração. Depois disso, Paulo vai dizer que ele ora, a partir do capítulo 1, versículo 15 até o final, ele diz que ele ora para que Deus, pelo seu Espírito, possa abrir o coração dos efésios para entender essa verdade. Isso aqui é precioso, irmãos. Porque Paulo está orando da seguinte maneira, ele está desejoso de que o Espírito Santo possa descortinar na mente e no coração dos efésios a verdade da redenção.
Se você tiver oportunidade, amanhã, enquanto você estiver lendo Efésios, você pode dizer amém? Ô, glória! Aí comprometeu diante de Deus, irmão, não pode mentir, hein? Você vai estar lendo lá, eu quero que você olhe as palavras que estão em Efésios capítulo 1. Você vai perceber que a Bíblia vai dizer que nós fomos abençoados, que nós somos eleitos, predestinados, que nós somos resgatados por Cristo, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Há uma garantia preciosa sobre a nossa vida, que quem conquistou isso para nós é o nosso Deus. E ainda há sobre nós o desejo de Deus que os olhos do nosso coração se abram e nós possamos entender essa verdade com profundidade e amar a Deus ainda mais por conhecer aquilo que Ele foi capaz de fazer por nós, para nos salvar e nos resgatar deste presente mundo mau. Você entra no capítulo 2, Paulo vai descrever que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus graciosamente nos deu vida. Nós estávamos vivendo nesse mundo como se Deus não existisse, mas pela sua graça e pelo seu Espírito Santo, o nosso coração foi despertado por Deus. E aí ele diz que nós não éramos povo, que Deus só tinha um olhar para os judeus, mas dentro dessa nova aliança, Deus tem um povo só, formado agora não somente por judeus, mas por judeus e por todos os moradores da terra, todos aqueles que receberiam a graça de Deus nos seus corações. Capítulo 3 ele diz que esse mistério da igreja, porque se você já leu o Antigo Testamento, você percebe que o papo de Deus, a conversa de Deus é só com o judeu. Uma hora ou outra você vê Deus falando com alguns outros povos, mas em sua grande maioria a conversa de Deus é com os judeus. E Paulo vai dizer, se vocês lessem o Antigo Testamento, vocês não perceberiam o mistério que estava oculto. Qual é? Que Deus estendeu a sua salvação ao povo gentil, Ele estendeu a sua salvação a nós. Nós estávamos aqui esses dias atrás numa reunião de liderança, estávamos conversando sobre alguns assuntos, e a irmã Enegélia até comentou, né, ela é professora de história, e ela dizendo que na escola, os alunos, né, quando ela vai dar aula de história, os alunos desprezam a história. Porque eles acham que o que importa é somente o daqui e agora, daqui para frente. O Leonardo colocou essa semana, né, uma foto da igreja aqui de madeira, né? E eu fiquei olhando para aquela foto, e estava ainda na construção aqui no pedaço do lado da igreja. Existiu muita gente que ao longo do tempo, muitos pastores que trabalharam nessa igreja, muitos pastores que evangelizaram, muitos pastores que apacentaram e cuidaram das ovelhas de Cristo. Há uma história daqui para trás, e quanto mais nós nos voltamos para esta história, nós voltamos lá nesse período onde Paulo está descrevendo que Deus nos salvou graciosamente por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o fato de Deus. E eu queria dizer para você de maneira enfática, não despreze a graça de Deus. Não despreze o fato de que foi pago um alto custo para que você estivesse aqui hoje adorando a Deus. É como se as palavras do capitão dizendo ao Ryan pudessem ser as palavras de Jesus, dizendo para nós aqui nesta noite, faça valer a pena. A tua salvação e a tua redenção custou sangue caríssimo. Não despreze ela. Não trate como sangue de um animal qualquer, não trate como sangue de qualquer bicho neste universo, não. Mas trate como sangue do Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário por amor, para dar a vida e a salvação a cada um de nós. E aí quando termina o capítulo 3, Paulo ora de novo. Paulo é um homem de oração, e a oração de Paulo, mais uma vez, é para que os irmãos pudessem compreender essas verdades dentro do seu coração. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 4, do capítulo 1 até o capítulo 3, são as doutrinas de Deus a nós. Nós encontramos a doutrina da Trindade sendo manifestada, a doutrina da redenção, a doutrina da igreja sendo apresentada, mas no capítulo 4 até o 6, existe uma parte prática aqui que Paulo quer enfatizar. E quando você chega nesse primeiro versículo que nós lemos, ele diz assim, rogo, pois, eu, o prisioneiro no Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. O que Paulo está querendo dizer? Basicamente, ele está dizendo, faça valer a pena. Se eu perguntasse para você aqui, o porquê que Paulo está preso, o que os irmãos diriam? E é uma pergunta que pode responder, irmãos. Por que Paulo está preso? Ele roubou alguma coisa? Por que ele está preso? Por pregar o evangelho.
Se ele tivesse ficado quieto, ele seria preso. Mas ele quis repartir a graça. Ele disse assim, olha, eu recebi do Senhor, e agora eu quero transmitir a outras pessoas. E Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que ele não podia ficar calado. E se ele está tão cheio do Espírito Santo e ele não pode ficar calado, ele sai pregando a mensagem do Evangelho para onde quer que ele vá. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 13 até o 28, é a descrição basicamente do ministério de Paulo entre os gentios. Ele viaja de uma cidade para outra, perseguição, prisões, açoites, naufrágios e tantas coisas acontecendo com ele. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer transmitir a mensagem do Evangelho, para que mais e mais pessoas possam ouvir essa mensagem, serem salvas pelo Senhor Jesus Cristo e também se tornarem outros mensageiros da mensagem de Jesus. É por isso que ele está dizendo aqui, irmãos, eu estou rogando a vocês, é uma palavra imperativa, eu estou rogando a vocês, eu prisioneiro no Senhor Jesus, que vocês andem de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Ser cristão não é uma atitude nominal, não é ter uma carteirinha da ADCMI dentro do bolso e quando alguém pergunta, você é cristão? Claro, eu sou da ADCMI, dá uma carteirada igual a Polícia Civil. A grande questão que Paulo está dizendo aqui não é ser nominalmente um cristão. O que ele está dizendo aqui é ser um cristão que assume a sua posição de fato e vive de acordo com esse chamado, com essa vocação da parte de Deus. Estava ouvindo hoje um pastor comentando sobre a expansão do Evangelho e quando o Evangelho chega na Índia, é perguntado para Gandhi o porquê o Evangelho, o cristianismo não consegue se expandir dentro da Índia. E o Gandhi responde, por causa dos cristãos. A culpa é dos cristãos. Por que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que os cristãos estavam vivendo na sua época uma vida tão aquém, tão abaixo daquilo que Jesus Cristo havia proposto nos seus ensinamentos, que eles sequer impactavam aquela nação, vivendo dentro da sua religião hinduísta. Mas Paulo está convocando e dizendo, faça valer a pena. Assuma a sua vocação que Deus te chamou para ter. Assuma a tua responsabilidade. E aí logo em seguida, quando ele diz que esses irmãos devem viver de maneira digna da vocação em que eles foram chamados, ele diz no versículo 2, que vocês façam isso com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros. Irmão, o que é humildade? Se eu perguntasse para os irmãos. O que é ser humilde? Olha só, gente, que resposta profundamente teológica, né? É reconhecer que nós não somos nada. É fácil isso, irmãos? Nós podemos até reconhecer verbalmente, não, eu não sou nada, eu sou um miserável. Ai, meu Deus do céu, não sei como é que Deus me suporta. Aquela falsa modéstia, sem vergonha. E aí quando alguém quer me escorraçar, alguém quer me xingar, alguém quer me afrontar, o que é isso? Você está me desrespeitando? Mas você não falou que não era nada? Como é que o nada agora está se achando tudo? Exatamente, aquela intimada, levanta o queixão, né, puxa o queixão para frente e diz, você sabe com quem que você está falando? Ué, mas e o nada agora mesmo ali? A palavra humildade, ela vai descrever para nós uma atitude de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar o próximo em segundo lugar, e de colocar o meu eu em último lugar. A atitude de humildade é reconhecer os outros acima de mim mesmo. É valorizar os outros acima de mim mesmo. É colocá-los como mais importante, e nesse degrau sempre colocar Deus como mais importante e colocar o meu próximo como mais importante. Essa é a realidade de humildade que Paulo está dizendo aqui, irmãos, porque isso vai quebrar no nosso coração todo o senso de egoísmo. E como nós somos egoístas, não somos? Como nós pensamos só em nós mesmos? Pode prestar atenção. Chegou no final do culto, aquela familhona de 6 pessoas, tem só uma coxinha que sobrou do café da tarde. E como diz o ditado, aí está todo mundo naquela larica. Nem sei que né? Larica é fome, né? O povo diz, né? E a barriga está... Tem um monstro dentro do estômago. Aí aquela única coxinha em cima da mesa. Quem que pega aquela coxinha? Você só vai descobrir e fala, cadê a coxinha? O cara está...
se matando com aquela coxinha dentro da boca. Será que vai acontecer nessa família de 6 de alguém dizer, olha, vamos cortar essa coxinha em 6 pedaços aí? Ou, melhor ainda, são em 6, ele diz assim, olha, eu vou cortar em 5 pedaços e vou dar um pedaço para cada um de vocês e eu vou ficar sem comer. O que vocês acham? Só se for a mãe, irmãos. Se for o pai, oh meu Deus, os pais não é fácil, né? Ele diz assim, ó, eu preciso trabalhar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar no meio, eu como a metade e vocês dividem o resto entre vocês. A herança da família. Vamos fazer um testamento dessa coxinha agora. Mas Paulo está dizendo para nós que quando nós olhamos para essa palavra humildade, nós estamos dizendo que nós colocamos as outras pessoas, Deus em primeiro lugar, mas as outras pessoas acima de nós. Isso nos ajuda a enxergar que Deus, o próprio Filho de Deus, não levou em consideração, como Paulo diz em 2,5 de Filipenses, o ser Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo de forma humilhante. Por que o que é humilhante? Ele é Deus, está rodeado de glória, e ele desce para se tornar ser humano. E aí tem um ser humano soberbo, olha, ele se tornou ser humano, que honra para ele. Irmãos, isso é desonra. Deus se tornando homem. Isso é reduzir Deus. Olhar para Jesus Cristo e dizer, olha que vergonha que ele está passando. É o maior exemplo de humilhação e de humildade que nós encontramos em toda a história. Mas você sabe por que ele fez isso? Ele se humilhou desta forma, para que ele pudesse, através da sua humilhação, tornando-se servo de Deus, obedecendo à vontade de Deus, para que ele fosse obediente a Deus, até o ponto de ser obediente a Deus, sendo colocado como crucificado naquela cruz, para entregar a sua vida por nós. Será que Jesus foi humilhado naquela cruz? Quando você lê os evangelhos, você percebe que Jesus foi despido, que Jesus foi chicoteado, que Jesus foi ridicularizado na presença de Herodes, pegando a capa de rei, colocando sobre ele, dizendo, olha aí, ó, olha o rei aí. Que vergonha e que sofrimento ele passou, e qual foi a atitude dele? O que ele fez? O pessoal enviou para mim, eu até ia mandar no grupo da igreja, para os irmãos verem, né? Mas eu acabei deixando quieto. Eu não sei aonde fizeram uma encenação da crucificação. E aí o pessoal está andando na rua e tem um rapaz que está com um pedaço do patíbulo da cruz nas costas, as 2 mãos amarradas, e tem um pessoal atrás, mas sentando-lhe a chicotada nas costas dele. Eu acho que alguém disse para aqueles atores ali, ó, tem que ser realista. Mas os caras estavam sentando o braço nas costas do rapaz. Mas ele pegou na partida com tanta ira que ele não conseguia tirar os braços, ele estava tentando chutar as pessoas, né, dando coiçada. O que Jesus fez naquele momento da crucificação? Ele não abriu a boca. Jesus estava sentindo dor naquele momento de crucificação, sem sombra de dúvida. Mas ele naquela cruz, sentindo dor, sentindo a vergonha, sentindo o desprezo da humanidade, diante de pessoas que comeram o pão que ele multiplicou, diante de gente que ele ressuscitou, de gente que ele fez milagres, de leprosos que ele purificou, ele está diante daquelas pessoas e elas estão, quem sabe, gritando, crucifica-o. Solta Barrabás, crucifica ele. Mas ele continua o seu caminho demonstrando que ele está no caminho de humilhação, porque ele quer servir a Deus e ele quer se tornar servo de cada um de nós, porque através do serviço dele nós encontramos salvação. E você vê que Paulo está dizendo, irmãos, que vocês sirvam a Deus na vocação de vocês com toda a humildade e com toda a mansidão. Aqui é a palavra também que descreve o Senhor Jesus, né? Em outras traduções vai citar dócil ou amável, que vai dizer aquele que é lento em insistir, ele é lento em insistir em seus direitos. O que significa isso aqui? Uma pessoa mansa. Alguém dos irmãos já foi confrontado por alguém julgando você de um erro que você não cometeu? Qual que é o sentimento que vocês têm? Olha, dedo no olho, os irmãos são brabo demais, né? Mas não é essa a atitude que a gente pensa? Se não tiver, né, vivendo com Cristo fluindo das nossas vidas, mas mesmo com Cristo fluindo das nossas vidas, não tem uma sugestãozinha no nosso coração? Eu já passei por situações como essa.
de uma pessoa que não é nem a pessoa que caluniou vir dizer para mim e contar aquilo. E dentro do coração parece ter uma convulsão acontecendo aqui. Você disse que mentira, né? Você estava respirando normal, tranquilo, aproveitando. Quando a pessoa fala aquilo ali, o coração começa a bater mais rápido. E aquilo vai dando ira, aquilo vai dando revolta. Porque nós somos rápidos em insistir com a nossa defesa. E Paulo está dizendo o caminho, irmãos. É humildade, é colocar Deus e os outros acima de nós. E a mansidão de sermos tardios para nos irarmos diante de uma afronta injusta. E ele segue dizendo aqui, ele diz humildade, mansidão e com toda a longanimidade. A palavra longanimidade ela é muito interessante, porque no inglês eles traduziram, né, long suffering, e ela tem o significado de sofrer longamente. Longamente. Você consegue suportar por mais tempo uma dificuldade, uma afronta. Você consegue suportar por mais tempo uma calúnia, uma difamação. Você consegue suportar por mais tempo qualquer atitude injusta de pessoas contra você. E a pergunta que eu faço para você, quem nos capacita para ter essas características nas nossas vidas? É somente Deus, queridos. É por isso que ele está dizendo, vocês têm que viver de maneira digna, porque o Cristo de vocês, ele era alguém humilde. Ele era alguém manso, ele era alguém longânimo. E ele ainda diz aqui no final, suportando-vos uns aos outros em amor. Para mim, a essência do amor é descrita da seguinte questão. O amor é a atitude de recusar dar aquilo que a pessoa merece e, ao invés disso, fazer para ela o que ela precisa. Imagine uma mãe cujo filho foi assassinado por um rapaz e ela está diante desse cara que assassinou o filho dela. Qual que é a atitude que ela tem vontade de fazer? Vontade de, você matou meu filho, agora eu vou matar você. Mas vocês já viram, assim como eu, algumas mães que chegam diante da pessoa que matou o filho dela e a atitude dela é dizer assim, ó fulano, eu te perdoo por aquilo que você fez com meu filho. E qual que é a atitude que ela está tendo? É uma atitude de amor. Ela está se recusando a dar o que ele merece. Não que a justiça não vá ser feita. A polícia vai fazer a justiça. Os juízes vão julgar a causa. Mas ela está dizendo, no meu coração eu estou liberando você. Você está nas mãos da justiça, mas não nas minhas mãos. Você está nas mãos de Deus, mas não nas minhas. Nas minhas, no meu coração, o que você tem é a minha oração para que você se arrependa do que você fez e você possa conhecer Jesus de uma maneira que vai transformar a tua vida. Isso é a atitude de amor. Atitude de amor é quando eu e você somos caluniados no nosso local de trabalho e a afrontadora está diante de nós. Nós temos duas opções. Brigar e discutir com aquela pessoa, ou às vezes até virar o beiço. Estou bravo com você, não quero mais falar com você. Ou nós podemos dizer assim, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso você amontou a brasa de fogo na cabeça dele. Ele está esperando que você revide. Ele está esperando que você calunie ele como te caluniou. Ele está esperando que você ofenda ele como ele te ofendeu, mas você diz assim, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou tentar viver a vida no poder do Espírito e ser benigno com esta pessoa. Queridos, isso é cristianismo. Eu tenho dito para os irmãos aqui que nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Porque nós achamos que esse ambiente de reunião, muitas vezes, é o lugar onde eu venho receber a bênção. Eu cresci ouvindo isso. Em muitos lugares. Aqui é o lugar da bênção. E aqui nós recebemos bênção de Deus, não recebemos? Mas o propósito aqui é só receber bênção? É adorar a Deus e crescermos na graça e no conhecimento de Deus pela instrução da sua palavra. Paulo vai dizer para nós algumas coisas aqui que eu quero seguir, o meu desejo é terminar a reflexão dessa passagem que nós lemos. Ele diz assim no versículo 3, irmãos, vocês precisam se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeira coisa, nós não criamos unidade, irmãos. Nós só temos capacidade de preservar a unidade. Eu ouvi um exemplo muito interessante de um pastor. Imagine uma família, um casal, que tem 3 filhos. Esse casal discute, briga e decide se separar. Aí eles pegam e se separam, fazem o divórcio, cada um vai para um lado. Os filhos, vendo a atitude dos pais, acabam brigando também e cada um vai para um lado. Um vai morar no Rio Grande do Sul, outro na Bahia, outro em qualquer outro lugar do país e todos decidem, os 5 da família decidem um não falar com o outro nunca mais. Pergunta que eu faço para você, eles deixaram de ser família?
Eles deixaram de ter comunhão, de estarem juntos, mas eles não deixaram de ter família. Quando você olha aqui, Paulo está dizendo, você tem que se esforçar diligentemente por preservar a unidade. Eles são um por sangue. O sangue está ali dentro, eles são aquela família. Mas eles não conseguiram preservar a sua comunhão pela paz. Vocês já perceberam que muitos de nós cristãos, entre nós mesmos, nós brigamos e se engalfinhamos e decidimos cada um congregar numa igreja porque eu não consegui ter comunhão com você. Tem gente brigando por questões teológicas, porque se desentende por coisas secundárias. Tem uns que discutem por coisas banais e corriqueiras, porque foi dar uma ré no pátio do carro, da igreja, e acertou o carro do outro, e diz, não, eu vou te pagar. Não, eu não consigo admitir que você fez isso no meu carro. E vira uma coisa terrível. Paulo está dizendo assim, irmãos, preservem a unidade pelo vínculo da paz. Está conseguindo entender isso aqui, meus irmãos? Paulo vai dizer para nós que as características daqueles que foram vocacionados por Deus é que eles vivem de maneira diferente do mundo. Jesus vai dizer para nós, e nós aprendemos no Sermão do Monte, ele vai dizer, se a justiça de vocês, se a vida diária de vocês, se a prática de boas obras de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Irmãos, nós precisamos nos conscientizar disso. O mundo não quer saber se eu sou cristão, eles querem saber se eu vivo Cristo a cada dia. O mundo não se impacta por causa da minha carteirinha de membro, minha carteirinha de pastor, a minha carteirinha de obreiro. O mundo não quer nem saber disso, o mundo está à procura, de fato, daqueles que exalam Jesus Cristo nas suas atitudes e nas suas palavras. Isso sim faz diferença nesse mundo, porque aí nós seremos sal da terra e luz do mundo. Seguimos aqui. Um ponto importante, versículo 4 até o versículo 6, a trindade sendo manifestada. Ele diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui a trindade aparece. Primeiro o Espírito Santo, ele diz que há somente um corpo e um espírito. O Espírito Santo, ele habita no corpo de Cristo. É o espírito da unidade que preserva essa unidade entre nós. Irmão, se não for o Espírito Santo, a gente não se suporta. Se não for o Espírito Santo, a gente não consegue conviver junto, porque a nova natureza precisa estar junto. Tem um ditado que diz assim, ou eu prefiro ter razão, ou eu prefiro ter comunhão. Porque às vezes nós vamos querer ter razão e ter razão e ter razão, e às vezes nós estamos, em nome da nossa razão, destruindo a comunhão com os nossos irmãos. Só que quando nós olhamos para isso aqui, uma coisa importante ser dita, é que muitas pessoas vão falar assim que em nome do amor, porque em nome do amor nós não devemos ser tão rígidos com a doutrina. Mas o que é doutrina? A doutrina são os fundamentos das Escrituras que definem, a revelação de Deus para nós. São as doutrinas que são a base da nossa crença essencial. Por exemplo, esses dias atrás alguém perguntou para um pastor assim, da seguinte maneira, um católico, ele vai para o céu? O que você responderia? Não, só uma enquete para ver se isso dá certo. A resposta do pastor foi direta e objetiva. Ele disse, se ele acreditar no Senhor Jesus Cristo, ele vai. Se ele acreditar em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, o que nós vamos dizer contra isso? Porque não é a fé em Jesus Cristo que nos salva? Aí muitos vão dizer, mas e daí se ele continuar lá? Se ele continuar lá, já não sei, irmão. Mas o fato é que se há uma fé genuína, o coração vai se manifestar de alguma maneira. Deus tem os seus meios e os seus caminhos, Deus pode tirar de lá e colocar num lugar onde a palavra de Deus é pregada de verdade. Deus tem os seus modos e os seus caminhos. Mas quando nós olhamos para isso, nós vamos olhar aqui que existem coisas que são essenciais. Olha o que ele diz no versículo 4. Há somente um corpo. E nós achamos que o corpo de Cristo se resume àquela placa que está ali na frente, a Assembleia de Deus. Então os batistas, presbiterianos, metodistas, quadrangular, já não são irmãos. Mas só tem um corpo. Nós podemos ter várias denominações, mas só tem um corpo de Cristo sobre toda a terra. Nós podemos ter vários pastores, nós temos campos eclesiásticos, nós temos pastores presidentes, nós temos várias pessoas, mas só tem uma igreja no mundo. E essa única igreja no mundo, ela é mantida unida
pelo único Espírito, que é o Espírito Santo, que está dentro do corpo e mantém essa igreja junta e unida. E é por esse mesmo Espírito Santo que nós temos uma esperança no nosso coração. Qual que é essa esperança? Que esse corpo aqui nesse mundo, essa igreja nesse mundo, vai chegar o dia que essa igreja será levada por Cristo e será transformada. A esperança de que nós teremos um novo corpo, e um novo corpo nós habitaremos num novo céu e uma nova terra. E a esperança de sair desse mundo de dores, de sofrimento e de lágrimas. Ou que você quer ficar vivendo aqui mais muito tempo? Cada vez que você olha para esse mundo, às vezes eu de manhã quero ligar a TV, ver alguma notícia para não ficar desinformado, eu não consigo, às vezes, 10, 15 minutos. Porque é só desgraça, é só catástrofe, é só destruição. Esse mundo vai a cada dia de mal a pior. Mas isso impulsiona o nosso coração para chegar no local de trabalho e ver essas pessoas que estão indo de mal a pior, para no poder do Espírito Santo anunciar para elas a salvação em Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para representar o Senhor Jesus nessa questão. E no verso 5 ele diz para nós aqui a respeito da pessoa do Filho: há um só Senhor. Quem é o nosso Senhor? Como é que é o nome dele? Jesus Cristo. E ele diz: há uma só fé. Que fé é essa? É a fé na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz: há um só batismo. E tem gente que diverge aqui, porque esse batismo pode significar o batismo em águas ou pode significar o batismo no Espírito Santo, mas não é o batismo segundo a nossa visão pentecostal, é o batismo que nos une ao corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 13, porque todos nós fomos batizados em o mesmo Espírito, formando um corpo. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração pela fé e cremos nele, nós somos batizados. O que significa isso? Nós somos inseridos no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então, alguns acreditam dessa forma, tá? Então, é o que nós temos aqui. Pode ser o batismo em águas? Pode. Mas alguns vão divergir dizendo assim: uma pessoa pode se batizar nas águas, mas depois de um tempo voltar as costas e ir embora. Então, aquele batismo nas águas valeu? Não. De certa forma, porque ela fez uma profissão de fé pública num batismo que só expressou uma forma externa, mas a fé dentro do coração dela não existia. Foi só uma performance de um batismo. Tá? Mas aquilo que nós encontramos aqui é que nós, todos os cristãos, eles têm uma fé genuína em um Senhor genuíno, que é Jesus Cristo. E essa fé genuína no Senhor Jesus Cristo nos faz ser batizados, inseridos no corpo de Cristo. Amém, irmãos? E aqui vai dizer para nós que nós temos um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Age por meio de todos e está em todos. 3 coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, quando ele diz que Deus está sobre todos, quer dizer do domínio e da soberania de Deus. Todos estão debaixo do domínio de Deus. Todos. Aí ele diz para nós aqui que ele age por meio de todos. Isso significa para nós providência. Através de cada um de nós, Deus está agindo e trabalhando. E por fim ele diz que Deus está em todos, que significa a presença de Deus nas nossas vidas. Tá? O todos aqui não entenda dentro de todos os seres humanos. O todos aqui é de todos aqueles que são de Jesus Cristo, que receberam Jesus Cristo pela fé. Tá? E agora eu chego aqui na parte final, onde do versículo 7 ao versículo 16 há um encorajamento de Paulo para cada um de nós. Ele vai dizer que nós devemos preservar a vida de unidade da presença de Deus. Crer na verdade da palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele diz lá no verso 7, que a graça de Deus foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Imagine aqui, como se Jesus, é uma figura, se Jesus tivesse uma jarra e cada um de nós um copinho na mão, ele distribui entre nós dons para equipar as nossas vidas. É interessante porque as Escrituras vão apontar para nós que todos os cristãos receberam algum dom de Deus. Todos. Todos os cristãos receberam algum dom de Deus. Jesus distribuiu. Como que Jesus conquistou esses dons? É por isso que ele diz para nós, usando a passagem do Salmo 68, versículo 18, ele diz que Jesus, vamos ler a passagem aqui do verso 8, ele diz assim: quando ele subiu às alturas, quem? Jesus, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que ele subiu? Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deixa eu explicar para os irmãos o que Paulo está tentando dizer aqui. A linguagem de Paulo nesses versículos é a linguagem descrevendo um conquistador. Quando o imperador romano, quando um general conquistava uma determinada cidade,
Ele amarrava os prisioneiros pelo pescoço, todos aqueles homens, né, todas aquelas pessoas, e entrava na sua cidade com todas aquelas pessoas amarradas como trunfo da conquista. E atrás delas vinham as carruagens, né, cheias dos bens que haviam naquela cidade. Então as pessoas vinham na frente, aqueles que foram conquistados, e atrás dessas pessoas os seus próprios bens que esse general, que esse imperador havia conquistado. Ele está usando essa figura para descrever Jesus. E ele está dizendo que Jesus, quando ele vem a esse mundo, ele desce as partes mais baixas da terra. O que isso significa? Está falando sobre a morte de Jesus, que Jesus passou pela morte. Jesus enfrentou o último estágio da vida humana. O último estágio da vida humana. Quantos aqui têm poder para morrer, irmãos? Levanta a mão aí. Quantos têm poder para morrer? Todo mundo. Porque todo mundo vai morrer, todo mundo pode morrer. E para não dizer mais objetivo, todo mundo vai morrer, a não ser que Jesus Cristo volte. E nós sejamos transformados enquanto estivermos vivos. Mas quando vocês têm poder para ressuscitar? Ficar pensando assim, eu vou passar uns dias lá, no mundo dos mortos, depois eu volto. Alguém consegue fazer isso? Nós só temos capacidade de morrer, mas Jesus vai até o final da existência humana, que é a morte. E de lá de baixo ele vem subindo e sendo exaltado como um general vitorioso. Aleluia! Ele é escrito por Paulo lá em 1 Coríntios 15 como as primícias dos que dormem. O que isso significa? Ele está dizendo assim, que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, sendo aquele que é para nós o objeto e a certeza de que assim como o Pai ressuscitou o Filho, Ele vai ressuscitar a cada um de nós, mesmo depois que nós estivermos mortos. Essa é a certeza. E ainda quando Ele sobe, Ele pega estes bens e Ele distribui e dá dons à sua igreja. Ele diz para nós aqui, verso 11, que Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eu vou continuar essa mensagem aqui, irmãos. Nós estamos sem relógio ali, vamos ter que pôr de volta lá, né? Mas eu vou continuar essa mensagem aqui na quarta-feira que vem. Mas eu queria introduzir para você o seguinte. Ele vai dizer para nós aqui no versículo 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu finalizo aqui introduzindo para você o seguinte, e é o que nós vamos estudar na próxima quarta-feira. Deus nos deu pessoas para nos treinar. Treinar-nos na fé, treinar-nos no conhecimento de Deus, treinar-nos na transformação, treinar-nos no poder do Espírito Santo, para nos ensinar a viver a vida cristã como Deus deseja. Para que nós possamos nos tornar aqueles que, treinados pelo Espírito, possam falar do Evangelho para outras pessoas. Sabe qual que é a minha oração por você? Sempre quando eu oro por essa igreja, é que Deus incomode a cada um dos irmãos dessa igreja. Que isso, pastor? Minha vida está tão boa, vai ficar me incomodando à toa? Mas eu quero que Deus nos tire do comodismo. Eu quero que Deus nos tire da apatia espiritual. Eu quero que Deus nos leve a entender que enquanto a nossa mente não for mudada pela palavra de Deus, não haverá transformação nas nossas vidas. Nós vamos ver aqui na próxima quarta-feira que tem um monte de gente cheia de mimimi, como criança. Paulo vai dizer que ele deu, o nosso Senhor Jesus Cristo deu pessoas para treinar a igreja, para que a igreja não seja mais criança. E eu vou só dar uma palhinha para os irmãos aqui, sobre isso aí, eu vou finalizar com isso aqui. Nós podemos olhar para as crianças e elas são instáveis. Eu olho para o meu filho, às vezes, daqui a pouco eu pergunto para ele, o que você está chorando? Ele diz assim, é porque eu perdi a sacolinha dos meus brinquedos. Eu olho para ele e falo assim, rapaz, isso não é motivo para chorar. Eu falei assim, você tem que chorar quando alguém morrer. Você tem que chorar quando tiver um motivo muito justo para você poder chorar. Né? Não é que esse paizão aqui diz assim, não, que o homem não chora. Chora, cara que chora. Às vezes é meio durangão, mas chora também. Vai chorar, às vezes perdeu um negócio lá, perdeu uma pecinha de um Lego que caiu não sei aonde lá. Aí eu olho para ele, o olho lacrimejando, falei, meu Deus do céu, Senhor, quem morreu? Avisaram só ele e não falaram para mim. Isso é instabilidade. E não existe pessoas dentro da igreja que estão se perdendo. Uma hora está feliz, está voando, daqui a pouco, ai meu Deus, estou aguentando mais, para mim já não dá mais. São características de imaturidade. Outra característica é inconstante. Um dia quer pegar o anjo pela asa. No outro dia não quer saber de mais nada na vida cristã. Isso é inconstância. Outra coisa, ingenuidade.
Pessoa que é enganada facilmente, vai ali na esquina e conversa com um falso profeta, o cara engana a cabeça da pessoa, já não quer vir na igreja mais. Não, porque a doutrina lá está sendo ensinada errado. Mas ele está indo pela cabeça dos outros. Outro problema, individualismo. Gente que está no meio da igreja, mas está ali para poder se promover, se autofazer, se colocar como a pessoa mais importante da igreja. Isso é infantilidade, isso é meninice da nossa cabeça. E ainda são improdutivos porque não frutificam. Nós vamos estudar um pouquinho mais isso na próxima quarta-feira. Queridos, mas eu queria dizer para você, você acredita que Deus está falando nos nossos dias? Você acredita que Deus deseja levantar a nossa geração para que nós sejamos genuinamente esses cristãos que Paulo está dizendo que foram chamados e vocacionados por Deus? Então eu queria dizer para você, faça valer a pena. Eu vou orar com você no finalizar desse culto, mas eu queria que você saísse nessa noite dessa igreja com uma convicção no teu coração de que você quer a cada dia melhorar na tua vida cristã. Que você não quer continuar tendo uma vida que você pode passar vários dias sem orar, sem ler a Bíblia. Que você pode passar várias semanas sem vir na igreja e ter comunhão. Isso não é uma vida de um cristão genuíno. Mas eu vou orar com você. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. E a minha oração é para que Ele levante você. É para que Ele te coloque de pé. Porque Deus vai usar a tua vida. Você acredita nisso ou não? Então se coloque de pé com ousadia, com coragem. Não levanta a molenga não. Feche os teus olhos e vamos orar. Curva a tua cabeça. Querido Pai, Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor está trabalhando nos nossos dias, Senhor. Nós conseguimos, Senhor, pelos olhos da fé, ver o movimento da tua igreja, Senhor, que está redescobrindo, Senhor, a necessidade de viver uma vida bem pertinho do Senhor. Que mesmo nesse mundo, Senhor, cheio de entretenimento, nesse mundo, Senhor, cheio de conforto, neste mundo, Senhor, aonde parece que orar é entedioso, neste mundo aonde ler as Escrituras é ruim, é difícil, eu não entendo, eu não compreendo, Senhor, o Senhor está movendo a tua igreja, e eu oro por isso, eu sei que muitas pessoas nessa nação têm orado, Senhor, e têm clamado, e eu desejo ver nesta igreja, a cada dia, a tua igreja se levantando, Senhor, no poder do Espírito Santo, para que cheios do Espírito possam propagar a mensagem do Evangelho com palavras e com obras, Senhor, possam viver neste mundo, no meio da família, no trabalho, na faculdade, no mercado, Senhor, aonde quer que estejam, vivendo um evangelho genuíno a cada dia e vivendo na tua presença, Senhor. Esta obra, ela não pode ser, Senhor, movida por mim ou por qualquer outro ser humano. Nós podemos simplesmente desejar aquilo que a tua palavra promete para nós e nós podemos orar, e é por isso que eu oro com a tua igreja neste momento, pedindo, Senhor, nós necessitamos de um reavivamento espiritual, porque quando eu leio, Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que somente no poder do Espírito Santo nós podemos pregar a palavra do Senhor, como Atos 1:8 diz, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, vocês serão testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque estavam cheios do Espírito Santo do Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, quando este irmão e esta irmã estiverem na sua casa, que sejam incomodados pelo Espírito Santo para dobrar o seu joelho e ter uma oração para falar com o Senhor, que ao estar em sua casa possa, Senhor, ter o desejo de ler a palavra do Senhor, que possa ter o desejo de jejuar e buscar a tua presença, e nós veremos um reavivamento acontecendo no coração, na vida, nas famílias, na igreja do Senhor, neste lugar e neste campo ministerial, Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós não saiamos daqui desta igreja da mesma maneira, mas que sejamos impactados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu oro crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem em cima da